Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contatos. Sejam bem-vindos, como eu digo sempre, essa aqui é a sua casa. Bem pessoal, a gente começa nosso trabalho falando para vocês sobre uma daquelas fortificações construídas há alguns meses pelo governo ucraniano lá nas proximidades da cidade de Pokrovsk. Aquela importante cidade que, como a gente sabe, está em vias de ser tomada pelas tropas russas. Essas fortificações construídas em algumas localidades, alguns pontos estratégicos, tinham como finalidade impedir o avanço russo e, naquela época em que foram construídas, elas foram mostradas com um grande estardalhaço pelas mídias ucranianas. Nem é preciso dizer que ali foram gastos alguns milhões de dólares dos contribuintes dos Estados Unidos e da Europa. E alguns outros milhões foram desviados em propinas e em corrupção. Isso aí para encher os bolsos do Zelensky e de seus parceiros, seus amigos. Pois bem, pessoal, recebemos imagens mostrando uma dessas linhas de fortificação que foram tomadas pelas tropas do Putin sem nem sequer disparar um único tiro. Acontece que quando os soldados russos chegaram, as posições estavam completamente vazias e não se sabe nem ao menos se elas algum dia foram ocupadas pelos militares ucranianos. Os soldados ucranianos ou não haviam ocupado essas posições defensivas ou as haviam abandonado e fugido às pressas para evitar entrar em combate com as tropas russas. Isso aí, esse lance aí de militares ucranianos fugindo de suas posições lá na frente para evitar confrontar as tropas russas, isso aí está acontecendo com bastante frequência. A gente já se acostumou a noticiar isso aqui. Em algumas ocasiões, quando as tropas russas chegam, os soldados do Zelensky simplesmente abandonam essas posições e saem correndo. Não sei se saem correndo, mas eles fogem do local para não enfrentar o exército russo. E isso é um fato. A gente tem tido essas informações em várias localidades, em vários pontos. E você aí, meu parceiro, se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a manter este canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, a chave. A gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça, meu amigo, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações. Isso tudo é de grande importância para a gente. Isso aí nos ajuda muito. E, meus amigos, mudando só um pouco o nosso assunto e seguindo naquela mesma pegada adotada em alguns de nossos últimos vídeos, onde temos mostrado os prejuízos econômicos da Ucrânia com as perdas de algumas importantes reservas minerais. Em um de nossos vídeos anteriores, mostramos que os russos assumiram o controle da maior mina de lítio ucraniana, com reservas avaliadas em cerca de 13,8 milhões de toneladas desse valioso mineral. Essa mina já havia sido negociada pelo Zelensky e entregue aos britânicos, que só estavam esperando o fim da guerra para começar a explorar essa riqueza. A gente fez um vídeo há alguns dias atrás com mais detalhes sobre isso aí. Hoje eu estive pesquisando sobre o valor dessa reserva de lítio e me surpreendi. Os preços do lítio variam de acordo com alguns fatores, isso é normal. Mas em uma conta simples, descobrimos que essa reserva de lítio de Shevchenko, que antes da guerra pertencia aos ucranianos e recentemente foi tomada pelos russos, essas reservas aí valem cerca de 141 bilhões de dólares. Pessoal, é muito dinheiro. Como dissemos em um de nossos vídeos anteriores, enquanto o Zelensky gasta recursos lá em cima, lá em Kursk,
os russos seguem avançando sobre as suas valiosas reservas naturais, estimadas em centenas de bilhões de dólares. Pois é, lá em cima, Kursk está sendo uma distração para as tropas do Zelensky. Eles queriam criar uma distração para o Putin, mas parece que aquilo se tornou uma espécie de distração para eles. Enquanto eles estão distraídos lá, os russos estão tomando terreno lá no leste. Bom, e mudando novamente o nosso assunto, em 10 de janeiro de 2025, o governo de Joe Biden anunciou novas sanções ao setor de petróleo e gás da Rússia. Os amigos aqui que estão assim mais antenados sabem disso. Essas novas sanções, combinadas com a decisão da Ucrânia de impedir que os seus aliados europeus recebam gás barato russo, transportado através do seu território, o território ucraniano, os ucranianos impediram, então, dessa forma, impedindo o trânsito do gás em seu território, eles impediram o fornecimento desse gás para a Áustria, a Itália e países da Europa Central. E isso, meus amigos, causará um importante aumento do preço dessa energia, impactando nos custos da produção industrial e no consumo doméstico desses países aí. Isso contribuirá para o aumento do custo de vida, isso é inevitável, e aumentará a inflação. É o Zelensky que está atirando para todos os lados e atingindo seus próprios aliados da OTAN, atingindo aqueles que estão lhe enviando dinheiro e recursos para ele continuar a sua guerra contra os russos. Alguns especialistas no setor de energia vêm alertando que isso representa um sério risco de mergulhar a Europa em uma nova crise de energia. O impedimento do fornecimento desse gás barato para a Europa pode gerar uma nova crise de energia em alguns países, e isso já começa a dar sinais de que está acontecendo. No final da semana passada, o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, disse que isso é uma situação alarmante. Em suas palavras, o primeiro-ministro húngaro disse, abre aspas aí, a Ucrânia bloqueou um gasoduto que fornecia gás para a Hungria e a administração dos Estados Unidos introduziu novas sanções que aumentam os preços da energia em toda a Europa. O continente está se precipitando em direção a outra crise energética. Fecha aspas. Isso aí são palavras do Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. Meus amigos, às vezes eu chego a pensar que uma das metas dos Estados Unidos e da Ucrânia seria mesmo levar a Europa à falência. Parece que eles estão trabalhando para isso. A Alemanha, que já foi um motor da Europa, um motor financeiro da Europa, a Alemanha em sérias dificuldades, tendo que administrar crises em suas empresas. Agora, a Hungria também com dificuldade, com custos da energia muito altos, e alguns outros países. Isso aí está iniciando uma espécie de racha dentro da OTAN. As atitudes do Zelensky e da administração anterior dos Estados Unidos que tentaram, aliás, impuseram a sua vontade, as suas necessidades sobre os países da Europa, sem levar em conta as necessidades desses países. Isso aí está causando um racha dentro da OTAN. E os russos estão só observando. Bem, amigos, é isso aí. Eu agradeço muito pela sua parceria aqui com a gente, pela sua presença aqui no canal, pelos seus comentários, pelos seus compartilhamentos. Olha, isso tem nos ajudado bastante. O canal tem crescido pouco a pouco e isso tudo graças a vocês. Não é graças a nós aqui do canal, não. É graças a vocês que valorizam e apoiam o nosso trabalho. Muito obrigado. Então, meus parceiros,
Eu aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo. Obrigado e até lá!